Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos para mais uma live. Jesus, o vencedor invicto. Glória a Deus. Vai compartilhando essa live aí, chamando outros amigos, para nós adorarmos a Deus nessa noite. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar. Vai marcando outros amigos aí, convidando outros amigos. Já já vamos ministrar a palavra de Deus. Deixa eu ver quem já está conosco aí. De ver o seu rosto, sentir sua mão. Vai compartilhando aí, meus irmãos. Você que chegou agora, convidando outras pessoas para participar conosco. Já já vamos ministrar a palavra de Deus agora. Glória a Deus. De olhar em seus olhos, serenos e meigos, ó como eu seria tão feliz. Vamos ver quem já estão aí, nossos amigos. Vamos compartilhando aí, chamando outras pessoas. Saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. Já vamos ministrar a palavra de Deus. Ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, o meu ser não aceita o que está na tela, é falsa inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. Glória a Deus, meus irmãos. E um dia já vamos ministrar a palavra de Deus. Vai compartilhando essa live aí. O verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Glória a Deus. Verei o seu rosto. Glória a Deus. Jesus. Vai compartilhando essa live aí, meus amigos. Esperar meus amigos chegarem. Já vamos ministrar a palavra de Deus. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Glória a Deus, paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Nós vamos iniciar mais uma live nesta noite para edificar vidas, e o tema é Jesus, o vencedor invicto. Já está aí nossa irmã Gerlane, vai convidando outras pessoas aí, irmã Gerlane, marca seus amigos, compartilha essa live para outras pessoas serem edificadas. Quero que as pessoas que estão me ouvindo nessa noite fiquem aí conosco, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. E o tema é Jesus, o vencedor invicto. Não havia um tema mais propício para nós falarmos nessa noite, senão do Senhor Jesus, que é o vencedor invicto. E se ele venceu, nós também vamos vencer, porque ele disse: eu venci e vocês também vencerão, vocês também vão vencer. Então, vamos nessa noite ouvir a palavra de Deus, buscar a presença de Deus, e o nome de Deus por certo será glorificado sobre nossa vida, tá bom? Quero pregar sobre Jesus, o vencedor invicto. Para tanto, farei uso do texto do escritor aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 5. Hebreus capítulo 10, versículo de número 11, melhor dizendo.
Hebreus capítulo 10, versículo de número 11. Depois, irmãos, me fala se o áudio tá bom, se tá dando para ouvir bem a voz, se o fundo não tá atrapalhando, se o áudio tá bom. Nós estaremos ministrando a palavra de Deus essa noite. Hebreus capítulo de número 10, o verso de número 11. Hebreus capítulo 10, versículo 11, está escrito assim: e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Vou repetir, Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 11. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está para sempre à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos de seus pés. Eu quero ministrar nesta noite sobre o maior tema da minha vida, da sua vida, e por que não dizer o maior tema da igreja, sobre Jesus, o vencedor invicto. Falar de Jesus é falar de vitória. Falar de Jesus é falar de glória. Falar de Jesus é falar de um vencedor. Falar de Jesus é falar de conquista. Falar de Jesus é falar de triunfo. Falar de Jesus é falar de um homem que veio a esta terra sendo Deus, mas mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e na forma de homem se fez servo, e como servo se humilhou até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo nome. Jesus de Nazaré é o nosso maior exemplo de vitória. Jesus de Nazaré é o nosso maior exemplo de conquista. Jesus de Nazaré é o nosso maior exemplo de poder sobre todas as adversidades que o cercaram. E mediante o texto que eu li nesta noite, em Hebreus capítulo de número 10, verso de número 11, 12 e 13, que está escrito no verso 13, daqui em diante esperando, até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Mediante esse texto, eu quero pregar nessa noite sobre Jesus, o vencedor invicto. Todos nós que conhecemos a Bíblia Sagrada, sabemos que Deus falou sobre o Filho dele desde a criação do homem, sobre o projeto que tinha de salvar a humanidade. Pois quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que Deus deu a sentença para a serpente, deu a sentença para o homem, deu a sentença para a mulher, mas ele disse: nascerá um do ventre de uma mulher que esmagará a cabeça da serpente. Deus já estava falando, profetizando e deixando certo de que a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer instante, Jesus de Nazaré ia nos dar a maior vitória que o homem pode ter na cruz do Calvário. E aconteceu. Todos nós conhecemos a história da cruz, a história do Gólgota, a história da crucificação, a história da paixão de Cristo. Mas eu quero falar nessa noite sobre todas as vitórias que Jesus teve ao longo da sua vida. Primeiro como Deus, quando ele era Deus no céu, mas também como um homem aqui na terra. Porque Jesus deixou a glória do Pai e veio a esta terra se tornar homem, em forma de homem, para que ele pudesse vencer, aniquilar e extinguir
todo mal sobre a humanidade que de fato confiasse e acreditasse no nome de Jesus. O primeiro pilar que eu quero usar nesta noite, ou a primeira vitória que Jesus, que é o vencedor invicto, teve, foi sobre o pecado. Jesus veio para a humanidade, Jesus veio em forma de homem, Jesus se fez homem, teve os sentimentos que o homem tem, teve os desejos que o homem tem, teve a mente que o homem tem, teve as lutas que o homem tem, mas Jesus venceu o pecado. Tanto que João Batista, quando ele vai batizar no Rio Jordão, ele dá uma palavra profética dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista estava dizendo que o vencedor invicto chegou para tirar o pecado do coração do ser humano. Jesus estava dizendo, João Batista estava dizendo que o vencedor invicto chegou para arrancar o pecado do ser humano. João Batista estava dizendo que o vencedor invicto chegou para aniquilar o pecado de toda a raça humana. Desde do Éden, desde o jardim do Éden, desde Adão, o pecado vem imperando sobre a humanidade. Abraão foi o pai da fé, mas não venceu o pecado. José foi governador do Egito, mas não venceu todo o pecado. A Bíblia diz que Moisés libertou o povo da mão de Faraó, mas não venceu o pecado. Davi foi um dos maiores reis da nação de Israel, mas não venceu o pecado. E a Bíblia diz que vários homens, como Isaías, Jeremias, como os profetas maiores, como Daniel e Ezequiel, não conseguiram abolir o pecado da humanidade. Então, desde o início da criação, desde a formação do homem, o pecado imperava, o pecado dominava, o pecado tinha sucesso contra o homem, tinha sucesso contra a humanidade, porque ninguém conseguiu vencer o pecado. Mas quando Jesus vai ser batizado no Rio Jordão, a Bíblia diz que João Batista dá um brado e exclama dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Eu quero dar glória a Deus nessa noite, porque o nosso vencedor invicto, chamado Jesus de Nazaré, a primeira vitória que ele teve na terra como homem foi contra o pecado. O que é pecado? Desobedecer a Deus, sair do alvo de Deus, errar o alvo que é Deus, ou fazer o desejo da carne, do nosso coração, que não está de acordo com a vontade de Deus. Isso se chama pecado. E a Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias. 40 dias ele não comeu, 40 dias ele não bebeu, e ao 40º dia, a Bíblia diz que ele teve fome. Quando Jesus teve fome, a Bíblia diz que o diabo aparece, dizendo a ele: se tu és realmente o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. O que o diabo queria com Jesus? Deus já havia falado há tempos atrás: eis aí o meu filho amado em quem eu me comprazo. Mas o diabo queria ver Jesus pecar, porque o diabo conseguiu derrubar reis, o diabo conseguiu derrubar homens, o diabo conseguiu derrubar príncipes, o diabo conseguiu derrubar sacerdotes, o diabo conseguiu derrubar a terça parte dos anjos, e o diabo queria derrubar Jesus de Nazaré no vale da tentação, ou no deserto da tentação. Mas a Bíblia diz que Jesus olhou para o diabo e disse: diabo, vou te mostrar a primeira vitória que eu tenho sobre você e sobre o pecado. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que Jesus de Nazaré, ele vence o pecado. Porque qual é o pecado? Desobedecer a Deus, desagradar a Deus. O diabo leva Jesus até um pináculo e diz: lança-te daqui abaixo, pois dará ordem aos seus anjos
para que te guarde em todos os seus caminhos. Jesus disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus venceu o pecado. A Bíblia diz que pela terceira vez o diabo mostra todos os reinos para Jesus, mostra a glória dos homens e diz: eu te dou tudo isso se você prostrado me adorares. Jesus disse: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele eu prestarei culto. Jesus venceu o pecado. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus venceu o pecado, os anjos de Deus chegaram até Ele e o serviram. Por que Jesus é um vencedor invicto? Porque Jesus nunca caiu no pecado. Jesus nunca provou do pecado. Jesus nunca usou o pecado. Jesus nunca se entregou para o pecado. Jesus nunca se deixou levar pelo pecado. Pelo contrário, Ele venceu o pecado crucificando a morte, crucificando a carne, crucificando o próprio pecado na cruz do Calvário, e disse que Ele, nesta carne aqui, Ele teve poder de tornar enfermo todo o pecado e retirar da humanidade esse mal que acaba com a humanidade. Então Jesus é o vencedor invicto, porque Ele venceu primeiramente o pecado. Jesus não mentiu aqui na terra. Jesus não adulterou aqui na terra. Jesus não fornicou aqui na terra. Jesus não teve pensamentos maliciosos aqui na terra. Jesus não foi avarento aqui na terra. Jesus não fez mal a ninguém aqui na terra. Jesus não teve nada que desabonasse Ele aqui na terra, porque Jesus venceu o pecado. Nesta noite, debaixo desta mensagem profética que Deus coloca ao meu coração para a sua vida, eu tenho que liberar uma mensagem de Deus para você. O vencedor invicto chamado Jesus vai te ajudar a vencer o pecado. O vencedor invicto chamado Jesus vai te ajudar a renunciar o pecado. O vencedor invicto chamado Jesus vai te ajudar a triunfar sobre o pecado. Jesus é o vencedor invicto porque Ele venceu o pecado. Segundo, Jesus venceu as aflições. Aonde Jesus passava, tinha gente aflita. Uma hora era uma mãe com a filha endemoniada. Outra hora era um pai com um filho que o demônio jogava ora no fogo, ora na água. Outra hora era um cego que queria voltar a ver. Outrora era uma mãe que havia perdido seu esposo e agora tinha perdido também o seu filho. E por vezes várias pessoas chegaram aflitas até Jesus, e essas pessoas que chegaram aflitas até Jesus, elas tinham aflições agudas, elas tinham enfermidades terríveis, elas tinham angústia na alma, como a mulher do fluxo de sangue, que há mais de 12 anos estava padecendo de uma enfermidade e havera gastado todos os seus recursos, só ia de mal a pior, e os médicos não podiam a curar. Como aquele homem paralítico que há 38 anos estava à beira do tanque e ninguém podia colocar ele no tanque, e ninguém podia curar. Como a sogra de Pedro que estava enfermo, e como outros milhares de pessoas que estavam com aflição perto de Jesus. Mas Jesus venceu todas as aflições. Aonde Jesus chegava e via uma pessoa aflita, Jesus trazia paz sobre essa pessoa. Aonde Jesus chegava e via uma pessoa angustiada, Jesus trazia alegria sobre essa pessoa. Aonde Jesus chegava e via uma pessoa querendo a morte, Jesus trazia a vida para essa pessoa. A ponto da multidão seguir a Jesus, pois a multidão sabia que Jesus era a própria cura. Jesus era a própria saúde. Jesus era o próprio milagre. Então Jesus venceu todas as aflições. Lembra de quantas vezes alguém, um cego, chegava sem ver, aflito por conta da sua cegueira, e Jesus dizia para ele: torne a ver.
Lembra quando o leproso chegava cheio de lepra perto de Jesus e Jesus dizia: eu quero que você seja limpo agora. Lembra quando Lázaro, Marta e Maria, que já tinha seu irmão morto há mais de 4 dias, chegam a Jesus dizendo: Senhor, o seu amigo, a quem o Senhor tanto ama, está enfermo. E Jesus disse: eu vou e lhe darei saúde, eu vou e lhe darei a vida. E a Bíblia diz que Jesus ressuscitou a Lázaro. Porque Jesus, irmãos, ele vence todas as aflições. Ele deixou escrito em João: no mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus estava dizendo: eu sou um vencedor invicto, e a aflição, da menor aflição ao nível mais alto que tiver, eu tenho poder para vencer ela. Esta palavra é profética para a sua vida, pai, que está aflito por uma filha que está longe de casa, por uma filha que está enferma, por um filho que está no hospital, ou você, esposo, que está aflito pela sua esposa que está doente, pelo filho que está nas drogas, ou por circunstâncias adversas que chegaram à sua casa nesse dia de hoje. Eu quero liberar uma palavra sobre o seu coração. Jesus, o vencedor invicto, venceu a aflição e vai te dar força para vencer as aflições da sua vida. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a aflição e Jesus venceu o mundo. Ou melhor dizendo, o sistema mundano que por vezes quer tirar nós da presença de Deus. O sistema mundano que por vezes quer nos afastar do projeto de Deus. O sistema mundano que por vezes quer tirar nós no centro da vontade de Deus. A Bíblia diz que Jesus venceu o mundo com a sua imoralidade sexual, o mundo com a sua falsidade, o mundo com a sua ilusão, o mundo com a sua falta de amor, o mundo com a sua falta de equilíbrio emocional acerca das verdades de Deus. Jesus venceu o mundo a ponto de, por vezes, alguém olhar situações que Jesus passava e dizer: como é que ele vai fazer, porque ele não tem onde reclinar a cabeça? Como é que ele vai fazer, porque ele não se apega às coisas da terra? Mas a Bíblia diz que Jesus venceu o sistema mundano. Jesus conseguiu sobressair sobre o sistema mundano. Esse sistema mundano que outrora ele queria matar um homem e se apegava a um animal. Esse sistema mundano, ou por que não dizer o sistema maligno também, que deixava de amar uma ovelha ou um cristão que era representado por uma ovelha e amava as coisas que não tinham valor, que eram as coisas material. Jesus venceu o mundo com as suas preocupações, quando ele disse em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas eu vos acrescentarei. Jesus venceu o mundo com todas as suas perturbações, com as suas indagações. Jesus venceu o mundo com a sua ansiedade. Jesus venceu o mundo com as suas preocupações diárias. E ele diz: olha para as aves do campo, olha pelos pardais, porque eu cuido dos pardais, eu cuido das aves do campo. Irmã Antônia Moreira, Deus abençoe, boa noite, paz do Senhor. Jesus venceu o mundo com as preocupações que o mundo tem. E ele estava dizendo: nem Salomão, meu amigo Guilherme, chegou aí agora, nem Salomão em toda a sua glória conseguiu se vestir como alguém que depende de Deus e que busca primeiro o reino de Deus. Então Jesus venceu o mundo com o seu sistema, porque o sistema do mundo ele é maligno. O sistema do mundo ele é humano e por vezes ele quer abafar, tirar o amor de Deus no seu coração, para que você viva só de acordo com esse mundo e esqueça as diretrizes de Deus. No mundo vale quem tem mais,
No mundo vale quem é mais belo. No mundo ou no sistema mundano vale quem é mais rico. Mas Jesus venceu o sistema do mundo e disse: no reino de Deus vale quem ama mais a Deus. No reino de Deus vale quem é mais fiel. No reino de Deus vale quem é mais íntegro. No reino de Deus vale quem serve mais. No reino de Deus vale quem glorifica mais a Deus. Então Jesus venceu o sistema mundano. E Jesus venceu tanto o sistema mundano que ele disse assim: o meu reino não é como o reino desse mundo. O meu reino não é comida e o meu reino não é bebida, mas o meu reino é paz, o meu reino é alegria e gozo no Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Eu quero dar glória a Deus essa noite. Eu estou sentindo a presença de Jesus nessa rápida mensagem sobre Jesus, o vencedor invicto, porque Jesus está dizendo, o mundo aí de fora está dizendo que você é um perdedor, porque talvez você não tenha um carro do ano, não tenha uma casa de 10 quartos, não tem dinheiro no banco sobrando, não é formado nisso ou formado naquilo. Jesus está dizendo, mentira do diabo, porque você tem o reino de Deus no seu coração. E você, como Jesus, vai vencer o mundo, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, é alegria e é gozo do Espírito Santo. Tanto que Jesus disse, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ou seja, Jesus estava tirando essa glória humana, esse reino mundano, e trazendo o reino de Deus para os nossos corações. Ei, deixa eu deixar um alerta para você que me ouve. Nós estamos na terra, mas nós somos do céu. Nós vivemos aqui na terra, mas a nossa herança está no céu. Nós estamos caminhando aqui na terra, mas o nosso destino final é o céu. Então Jesus venceu o mundo também. Eu disse no início que Jesus venceu o pecado. Eu disse que Jesus venceu as aflições, e eu disse que Jesus venceu este mundo. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu as aflições e Jesus venceu esse mundo. E eu quero dizer para você que me ouve nesta noite, irmã Cristiane, Deus abençoe, que Jesus vai te ajudar a vencer o mundo. Jesus vai te ajudar a vencer o sistema. Jesus vai te ajudar a vencer as provas. Jesus vai te ajudar a vencer as aflições, porque Jesus é o vencedor invicto, e se ele venceu, nós também iremos vencer. Deixa eu ir mais longe aqui. Jesus venceu o sistema religioso, Jesus venceu o pecado, como eu disse, Jesus venceu as aflições, Jesus venceu o mundo, e Jesus venceu o sistema religioso. O sistema religioso, que na época era formado pelos fariseus, pelos essênios, pelos saduceus, pelos homens que se detinham do poder espiritual, ou pelo menos eles achavam que tinham poder espiritual, e eles não conheciam a Deus e ficavam só na lei de Moisés e não cumpriam a lei de Moisés. Esse sistema matou muita gente no Novo Testamento, no Antigo Testamento também, por conta dos líderes daquela época, que seriam os líderes do sistema religioso, e os fariseus, os saduceus, os essênios, que não conheciam a Deus. Foram esses que queriam prender a Jesus. Foram esses que aonde Jesus chegava para pregar o evangelho, eles criavam algum problema. Foram esses que não queriam que o evangelho de Jesus fosse divulgado. Foram esses que por vezes mandou Jesus fora de uma cidade, dizendo, olha, Jesus acaba de expulsar uma legião de demônio da vida do homem e mandou os demônios entrar na vida dos porcos, e os porcos daquela cidade morreram. E a Bíblia diz que aqueles homens chegaram até Jesus e disseram, sai da nossa cidade, porque aqui nessa cidade a gente valoriza mais porco do que alma. Aqui nessa cidade a gente valoriza mais animal do que alma. Os sacerdotes ou os líderes religiosos daquela época, os fariseus, os saduceus, eles eram assim, eles coavam o mosquito e engoliam camelo. As coisas que não tinham
prioridade perante Deus, as coisas que não tinham valor perante Deus, como lavar a mão, como o comer um milho, um pão no dia de sábado, que eles diziam, como Jesus um dia deixou os seus discípulos comer o pão que era só dos sacerdotes comer, e como todas as outras coisas, eles mediam à risca. Mas sabe o que o sistema religioso fazia? Matava as pessoas que eram fracas, matava as pessoas que amavam a Deus, matava as pessoas que queriam servir a Deus. Lembra daquela mulher adúltera que chegou perante Jesus? E eu não estou aqui dando crédito ao adultério, à prostituição, pelo contrário, a graça, ela perdoa o nosso pecado e também nos tira do vício, do desejo ou da prática do mal. Mas a Bíblia diz que o sistema religioso olhou para aquela mulher e disse: ela é digna de apedrejamento, ela é digna de morte, ela é digna de condenação, porque essa mulher pecou. O sistema religioso faz isso. Mas Jesus olhou para os líderes daquela época, para o sistema religioso, e disse: aquele que não tiver pecado, por favor, atire a primeira pedra. Então Jesus venceu também o sistema religioso. Deixa eu lhe liberar uma palavra sobre o seu coração. Quando eu digo sistema religioso, estou falando de pessoas que não conhecem a Deus, que acham que o servir a Deus é só o exterior, que acham que o servir a Deus está ligado a coisas humanas e não tem intimidade com Deus. O sistema religioso não vai acabar com o propósito de Deus na sua vida, porque Jesus, o vencedor invicto, venceu também o sistema religioso. O sistema religioso, ele valorizava o templo, mas não valorizava o Deus do templo. O sistema religioso, ele valorizava as ofertas no caso, quando eu digo que o pessoal trazia ali o pombo, aquelas coisas, mas não valorizava o Deus que estava ali. E teve uma hora que Jesus chegou na porta do templo e disse: vocês estão fazendo da minha casa tanta coisa que não me glorifica, porque a minha casa é casa de oração. Jesus venceu o sistema religioso, porque Jesus foi o vencedor invicto. Eu vou mais longe ainda. Jesus venceu a traição. Lembra de Judas Iscariote, um dos discípulos de Jesus, que andou com Jesus, que caminhou com Jesus, que seguiu com Jesus. A Bíblia diz que Jesus já sabia quem ele era, e na ceia Jesus vai revelar: um dos 12 que aqui estão há de me trair. Aí os discípulos começam a ficar preocupados e eles perguntam: será eu, Senhor? Jesus disse: aquele que mete comigo a mão no copo, esse há de me trair. E a Bíblia diz que naquele momento o diabo entrou em Judas Iscariote. Jesus olhou e disse: corre e faz o que tem que ser feito. Porque Jesus estava dizendo para Judas Iscariote: eu não tenho medo da traição, eu não tenho medo da hipocrisia. Jesus estava dizendo para Judas: você vai me trair, você que fez parte do meu hall de discípulos, do hall de membresia aqui dos obreiros, você que fez parte do projeto de Deus para a nossa vida, vai me trair. Mas eu não vou parar, porque eu já venci o pecado, eu já venci o mundo, eu já venci as aflições, eu já venci o sistema religioso e também vencerei a traição de um discípulo que era infiel. E a Bíblia diz que assim aconteceu. Judas Iscariote traiu Jesus por 20 moedas, entregou Jesus, levou ao sinédrio, e a Bíblia diz que quando Judas vem com os soldados para prender a Jesus, Jesus olha para Judas e diz: amigo, aqui vieste. E Judas dá um beijo em Jesus, e Jesus disse: com um beijo traíste o Filho de Deus? Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus de Nazaré olhou para os seus discípulos e disse: ninguém vai mover a sua espada, ninguém vai brigar, porque eu vou cumprir o propósito que Deus me deu. Mas ai do homem a quem trai o Filho do Homem. Era melhor não ter nascido, Judas Iscariote. Era melhor você não ter visto a vida, porque você traiu o Filho de Deus. E a Bíblia diz que Jesus, irmãos, venceu a traição. Sabe por quê?
Porque quando Judas Iscariote traiu Jesus, Jesus não deixou o propósito da salvação da humanidade de lado. Quando Judas Iscariote traiu Jesus, Jesus não deixou o propósito da vida eterna que ele nos daria de lado. Quando Judas Iscariote traiu Jesus, Jesus não abandonou o projeto do Pai, que era salvar as nossas vidas. Mas Jesus disse: o Filho do Homem vai, como está escrito dele, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Jesus venceu a traição, porque Jesus é o vencedor invicto. E eu vou mais longe: Jesus venceu o abandono. Talvez essa seja uma das maiores dores que eu posso dizer que o ministério de Jesus teve. Por quê? Porque Jesus em toda hora amou, Jesus toda hora abraçou, Jesus toda hora perdoou, Jesus toda hora aconselhou, Jesus toda hora ensinou, Jesus toda hora pregou, Jesus toda hora curou, libertou, restaurou, salvou e mudou vidas, edificou vidas. Mas quando Jesus precisava de alguém, Jesus sofreu o momento do abandono. A Bíblia diz que no monte ou no jardim da oração, ele disse a Pedro, Tiago e João: ficai aqui comigo, ore aqui comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. E a Bíblia diz que os discípulos de Jesus dormiram no momento de maior aflição que Jesus estava passando. E Jesus olhou para ele e disse: levanta, vamos orar de novo. A carne é fraca, oreis para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas outra vez eles voltaram a dormir. E o pior, não só voltaram a dormir, mas Pedro, que era um discípulo que tinha intimidade com Jesus e fazia parte dos 3 mais chegados de Jesus, a Bíblia diz que ele negou a Cristo quando ele se esquentou na fogueira do inimigo. E alguém dizia assim para Pedro: você andava com ele, Pedro, você caminhava com ele, Pedro, você servia a ele, Pedro. E Pedro disse: não, nunca ouvi, não conheço. Jesus venceu também o abandono. Jesus foi sozinho para a cruz do Calvário. Ainda que Deus levantou um amigo por nome Simão Sirineu, que ajudou Jesus a carregar aquela cruz para chegar até o local. Mas a Bíblia diz que Jesus subiu ao Gólgota, ao lugar da caveira, a crucificação, com uma cruz pesada nos ombros, sozinho. E foi naquela cruz que um ladrão à direita disse: se tu és o Filho de Deus, desce daí e salva-te a ti mesmo. Já outro ladrão dizia: ele não fez nada. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus vai vencer aquilo que eu e você temos que vencer para sermos vencedores invictos, como Jesus foi vencedor invicto. Jesus venceu também a cruz. Já não bastava o guspe, já não bastava os açoites, já não bastou a coroa de espinho, já não bastou os socos, já não bastou os porretes, já não bastou as zombarias dos soldados romanos, já não bastou as palavras de Pilatos, a multidão gritando crucifica, já não bastou quando Herodes zombava. A Bíblia diz que Jesus vai vencer a cruz, porque alguém dizia para ele: desce da cruz se tu és o Filho de Deus. Mas ele disse: eu não descerei da cruz, porque eu sou um vencedor invicto, e eu vou vencer também a cruz. Eles vão furar minha mão, eles vão furar meu pé, eles vão me atravessar com uma lança, mas eles vão ouvir o brado da terra se abrindo,
Eles vão ouvir o terremoto de tudo se movendo. Eles vão ver os mortos ressuscitando e saindo para fora. Porque eu vou vencer a cruz. Jesus estava dizendo, eu vou vencer a vergonha. Eu vou vencer a humilhação. Eu vou vencer a dor. Eu vou vencer a aflição. E a Bíblia diz, irmão, que Jesus venceu a cruz. Irmãos, deixa eu dar ênfase à cruz aqui nesta noite. A cruz era o instrumento de maior vergonha que um homem seria crucificado. A cruz era um instrumento de maior dor que um homem passaria para ser crucificado. A cruz era o elemento que os homens usavam para julgar um homem com maior humilhação. E Jesus disse, não tem problema, eu vencerei a cruz. E a Bíblia diz que Jesus venceu a cruz. Ele subiu até a cruz e na cruz ele deu um brado: Pai, está feito. Pai, está consumado. E a Bíblia diz que Jesus deu um brado e expirou dizendo, Tetelestai, está consumado. E eu vou mais longe. Jesus venceu a morte. Vou repetir para você dar glória a Deus que está me ouvindo do outro lado aí. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. A Bíblia diz que pegaram o corpo de Jesus, tiraram da cruz, e José de Arimateia, um homem rico, pegou o corpo de Jesus e sepultou. E a Bíblia diz que Maria começa a levar os ungüentos, começa a levar as coisas e a cuidar do corpo de Jesus. E todos os dias, Maria lá, primeiro dia, segundo dia, mas no terceiro dia, Maria chega lá e a Bíblia diz que ela viu que a pedra estava removida, já tinha sido removida a pedra. E o anjo olhou para Maria e disse, mulher, por que você procura o vivente no meio dos mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Jesus venceu a morte. A Bíblia diz que enquanto Jesus estava morto, ele foi até o inferno, tomou a chave da morte, tomou a chave do inferno, esmagou a cabeça da serpente, deu vida ou pregou o evangelho às almas que estavam cativas, deu dom aos homens, levou cativo o cativeiro. E a Bíblia diz que ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ele aparece a Pedro, aparece a Maria, e ele disse, mulher, vá até meus irmãos e diga que eu ressuscitei e que eles me verão na Galileia. Sabe por quê? Jesus estava dizendo, porque eu sou vencedor invicto e eu venci também a morte. Ah, irmão, era para você estar adorando a Deus aí do outro lado, como eu estou aqui derramando lágrimas, glorificando a Deus. Sabe por quê? Porque tem pessoas que estão me ouvindo nessa noite, que talvez perdeu algum ente querido no meio dessa crise de doença brasileira que o Brasil e o mundo vivem. Talvez tem pessoas que perderam algum esposo, filho, filha num acidente, num tiro, com morte, com qualquer outra coisa, mas perdeu. E Jesus está dizendo, é para você se alegrar. Sabe por quê? Porque Jesus venceu a morte. E no dia que a trombeta soar, os que morreram em Cristo, que serviram a Deus nessa terra, que confessaram a Jesus como único suficiente Salvador da vida antes de morreram, e que foram fiéis a Jesus, Paulo disse em Coríntios, capítulo de número 15, verso 51, que eles ressuscitarão incorruptíveis, que eles terão um corpo transformado, aqueles que morreram em Cristo.
porque Jesus aniquilou a morte. Jesus disse assim: onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está o inferno, a sua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Jesus venceu a morte, e agora eu vou à melhor parte dessa mensagem do vencedor invicto. Jesus venceu o diabo que derrubou a terça parte dos anjos, o diabo que colocou o pecado na humanidade, o diabo que acusa os homens, os santos de Deus, dia e noite, como está em Apocalipse, o diabo que traz a inveja para o coração do homem, o diabo que traz o ciúme, a mentira, a lascívia, o adultério, a prostituição, o diabo que deturpou a humanidade e fez a humanidade afastar de Deus por conta do pecado, o diabo que veio matar, roubar e destruir, o diabo que entra em famílias e destrói o casamento, o diabo que faz o homem entrar nas drogas, o diabo que faz o homem virar homossexual, o diabo que faz a mulher virar lésbica, o diabo que faz o marido trair a esposa, o diabo que faz a esposa trair o esposo, o diabo que faz os filhos odiarem o pai, o diabo que faz os pais odiarem o filho, o diabo que faz um irmão tentar matar outro irmão, o diabo que fez com que toda a humanidade viesse a cair e está longe da glória de Deus. Tanto que o escritor aos Romanos diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O diabo venceu o primeiro Adão no jardim do Éden, quando ele disse: come desse fruto e você será igual a Deus. Mas a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, que Jesus é o segundo Adão, e nós fomos vivificados no segundo Adão, que é Cristo. E o segundo Adão venceu Satanás, venceu o diabo, a ponto de João 10:10 dizer assim: o diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Deixa eu liberar uma palavra profética sobre a sua vida, baseada no texto que nós lemos na abertura dessa mensagem, em Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 13, versículo 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus falando: eu sou vencedor invicto, venci o pecado, venci a aflição, venci o mundo, venci o sistema religioso, venci a traição, venci o abandono, Jesus dizendo, venci a morte, venci a cruz, venci o diabo, e hoje estou aguardando, Hebreus 10:13, Jesus dizendo, até que todos os meus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Jesus, o vencedor invicto, venceu todos os seus inimigos, e me trouxe aqui para dizer para você que ouviu esta live, que está ouvindo esta mensagem, ou que um dia vai ouvir esta palavra: o vencedor invicto chamado Jesus vai te ajudar a vencer todos os inimigos da sua vida. Jesus venceu o diabo, Jesus venceu a morte, Jesus venceu a cruz,
Jesus venceu o abandono dos seus discípulos, dos seus amigos. Jesus venceu a traição de Judas. Jesus venceu o sistema religioso. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu as aflições. E Jesus venceu o pecado. E está dizendo: sou vencedor invicto. E você também vai vencer. Porque daqui em diante, Jesus está aguardando até que os inimigos dele sejam postos por escabelo de seus pés. Jesus, o vencedor invicto. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a sua família. Jesus, o vencedor invicto.